Fora, os passos dos soldados ecoavam pela rua. Alguém os viu entrando. A notícia se espalharia em minutos. Ela não tinha muito tempo, e então, sem hesitar, tomou sua decisão. Raabe se moveu rápido. Seus pés deslizaram pelo chão de madeira enquanto seus dedos puxavam os espiões pelo braço, levando-os escada acima sem dizer uma palavra. O terraço era um emaranhado de linho seco, tecidos grossos empilhados para serem trabalhados mais tarde. Sem tempo para explicações, empurrou os homens para baixo das fibras, escondendo-os no meio da palha. Lá embaixo, os passos se aproximavam, pesados, firmes, determinados. Os soldados estavam na porta. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido, suavizou o rosto e abriu. "Onde estão os homens que entraram aqui?" A voz do guarda era dura. Raabe piscou, fingiu confusão. "Homens. Ah, sim. Eles vieram, mas já se foram. Acho que saíram antes do portão da cidade se fechar. Se forem rápidos, talvez ainda os alcancem." O soldado não hesitou. Fez um sinal com a cabeça e os outros correram na direção dos portões. Não havia tempo a perder. Raabe esperou até que o som das botas sumisse no corredor. Então, fechou a porta, prendeu a respiração e subiu as escadas outra vez. Lá estavam eles, ainda imóveis debaixo do linho, esperando por um sinal de que era seguro sair. Ela puxou o tecido para o lado e os olhos dos espiões a fitaram. Atentos, desconfiados. "Eu sei quem vocês são", disse ela, cruzando os braços. "Sei de onde vem e sei que o Deus de vocês já entregou esta terra em suas mãos. Todos em Jericó estão apavorados. Sabemos o que aconteceu no Egito. Ouvimos sobre os reis que caíram diante de vocês. Não há ninguém nesta cidade que não tema o Deus de Israel." Os espiões trocaram um olhar. Silêncio. Raabe os encarou firme. "Eu salvei a vida de vocês. Agora, jurem que salvarão a minha." Os espiões se entreolharam. Havia surpresa nos olhos deles, mas também uma compreensão silenciosa. Eles sabiam que aquela mulher arriscara tudo. Se fosse descoberta, morreria sem piedade. Raabe se aproximou, baixando a voz. "Jurem pelo Senhor, o Deus de vocês, que não deixarão minha família morrer quando Jericó cair." A confiança na voz dela fez os homens assentirem. Um deles se adiantou. "Nossa vida pela sua, desde que não nos traia. Quando o Senhor entregar esta terra a nós, pouparemos você e todos da sua casa." Raabe sentiu o ar pesar ao redor. Lá fora, a cidade ainda dormia, mas ela sabia que aquele sono era uma ilusão. O medo já tinha se infiltrado nos becos, nos corredores do palácio, no coração dos guerreiros. Jericó estava condenada. Os espiões precisavam sair antes que o dia nascesse, antes que os soldados voltassem. Raabe os guiou até a janela. Lá embaixo, o silêncio se estendia como um véu sobre a noite. A muralha era alta, mas um caminho ainda existia. Ela pegou uma corda de linho trançado e a prendeu firmemente na borda da janela. A luz fraca das tochas nas ruas abaixo lançava sombras dançantes, enquanto os homens a seguravam e começavam a descer. Raabe observava, seu coração batendo forte. Quando o primeiro alcançou o chão, o segundo logo seguiu. Antes de partirem, um deles ergueu o olhar. "Fique dentro de casa. Amarre um fio vermelho nesta mesma janela. Quando voltarmos, esse será o sinal. Quem estiver sob seu teto viverá." O vento soprou forte, bagunçando os cabelos dela. A sombra dos espiões desapareceu na escuridão. Raabe se afastou lentamente da janela. Seu olhar caiu sobre a corda que ainda balançava no vento. Não sabia quanto tempo tinha, mas sabia que Jericó estava vivendo seus últimos dias. Raabe ficou ali, olhando a corda balançar na escuridão. O silêncio da noite pesava, mas dentro dela tudo gritava. Ela havia feito sua escolha. Agora só restava esperar. Seus dedos percorreram o tecido de linho até encontrar o fio vermelho. O mesmo que usaria para sinalizar sua casa quando chegasse a hora.
Segurou-o com força, sentindo a aspereza contra a pele. Um pedaço de pano qualquer para muitos, mas para ela, a linha tênue entre a vida e a morte. Os dias passaram como uma lâmina cortando o tempo. A cidade estava inquieta. Homens marchavam pelas ruas, reforçando a defesa dos muros, afiando espadas, estocando mantimentos. Todos sabiam que os hebreus estavam próximos, mas ninguém falava sobre isso em voz alta. O medo era um veneno que corria entre os moradores de Jericó, e Raabe via nos olhos deles o mesmo terror que sentia dentro de si. Seu coração acelerava a cada pôr do sol. Eles viriam. Era apenas uma questão de tempo, e então, ao longe, uma nuvem de poeira subiu no horizonte. O exército de Israel tinha chegado, mas não como os guerreiros de Jericó esperavam. Não havia catapultas nem arietes. Nenhum ataque repentino, apenas passos, silenciosos, firmes, determinados. Os soldados de Israel marchavam ao redor da cidade uma vez por dia. Apenas marchavam. Nenhum grito de guerra, nenhuma flecha disparada. Apenas o som abafado dos pés contra a terra e o eco das trombetas que cortavam o vento. Raabe observava da janela. Cada dia que passava, sua respiração ficava mais curta. O fio vermelho já estava amarrado. Sua família estava dentro de casa, olhando-a com incerteza. Talvez com medo. E então, no 7º dia, algo mudou. O sol nasceu vermelho naquela manhã. Um brilho estranho cobria Jericó, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Raabe sentia. Seus irmãos sentiam. Todos dentro de sua casa estavam inquietos, murmurando orações que nunca haviam dito antes. Do lado de fora, os hebreus estavam de pé, mas dessa vez não dariam apenas uma volta. Raabe correu até a janela. Os soldados de Israel começaram a marchar, um passo após o outro, suas sandálias levantando poeira na terra seca. Uma volta, 2, 3. O povo da cidade assistia em silêncio, seus rostos tensos, os olhos arregalados. Alguns soldados de Jericó já não seguravam suas armas com tanta firmeza. Outros se entreolhavam, nervosos, como se começassem a entender que aquilo não era um cerco comum. 4 voltas, 5, 6. Raabe sentiu o coração subir até a garganta. Seus dedos apertavam a moldura da janela, enquanto o fio vermelho tremulava ao vento. Eles estavam na última volta. Então, sem aviso, os hebreus pararam. O silêncio caiu sobre a cidade como uma sombra. Por um momento, tudo ficou imóvel. Nem o som do vento, nem o respiro dos soldados. Foi quando veio o grito. O rugido de milhares de vozes explodiu no ar. Trombetas soaram ao mesmo tempo. Um som feroz, selvagem, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. A terra tremeu. As muralhas estremeceram. Raabe sentiu o chão vibrar sob seus pés. Então, aconteceu. As pedras cederam. Primeiro, rachaduras finas, depois, estalos secos, e de repente, tudo desmoronou. A poeira subiu como uma tempestade, cobrindo o sol, abafando os gritos desesperados dos que estavam lá fora. A cidade, aquela que nunca havia sido derrotada, caiu em ruínas diante dos olhos de Raabe. Mas sua casa ainda estava de pé. O cheiro de poeira e pedra quebrada encheu os pulmões de Raabe. O ar estava espesso, pesado, sufocante. Do lado de fora, os gritos de terror se misturavam ao som das espadas cortando o vento. A cidade, que um dia parecia inabalável, agora era apenas destroços e desespero. Mas sua casa ainda estava de pé. Raabe agarrou o fio vermelho na janela. Os dedos trêmulos, como se aquilo fosse sua última conexão com a promessa que recebera. Sua família se encolhia pelos cantos, os olhos arregalados, esperando que a qualquer momento as portas se abrissem e a destruição os engolisse junto com o resto da cidade. Passos se aproximaram, pesados, determinados. Não eram os soldados de Jericó, eram eles, os hebreus. Raabe sentiu o sangue gelar por um instante. E se tivessem esquecido? E se não a reconhecessem?
A porta rangeu ao ser aberta. Homens armados atravessaram a soleira, mas não levantaram suas espadas. Os olhos de Raabe cruzaram os deles, e naquele instante soube. Eles tinham vindo buscá-la. Venham conosco, agora. Sua voz era firme, mas não havia ameaça. Era um chamado. Raabe não hesitou. Agarrou a mão da irmã mais nova, puxou os irmãos e os pais para perto. Ninguém olhou para trás. O caminho entre os escombros era estreito, feito de pedras quebradas e corpos caídos. O fogo já consumia parte da cidade, engolindo tudo o que um dia Jericó havia sido. O ar cheirava a fim. Mas para Raabe, aquilo não era o fim. Era um começo. Os hebreus os guiaram para fora da cidade em silêncio. Quando finalmente cruzaram os destroços do portão, Raabe percebeu que havia deixado tudo para trás. Sua casa, sua vida, sua identidade. Agora era apenas uma estrangeira no meio de um povo que ainda não a aceitava. O sol brilhava forte sobre o acampamento de Israel. O deserto parecia se estender para sempre. Um mar de areia e pedras que não oferecia refúgio para quem não pertencia àquele povo. Raabe sentia os olhares sobre si. Eles a observavam. Alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Sussurros se espalhavam entre as tendas. A mulher de Jericó, uma estrangeira, uma prostituta. Raabe não respondia. Mantinha-se firme, caminhando com a cabeça erguida, mas dentro dela o medo crescia. Sobreviveu à queda de Jericó, mas será que conseguiria sobreviver ali entre aqueles que a viam como uma intrusa? Os dias passaram e ninguém se aproximava. Os hebreus eram um povo diferente, e suas leis pareciam feitas para mantê-los separados de tudo o que era impuro. Raabe entendia. Ela havia sido criada entre deuses de pedra, acostumada com um mundo onde seu valor era medido pelo que podia oferecer. Ali, porém, tudo era diferente. Eles falavam de um Deus que não apenas exigia obediência, mas que também perdoava, que via além do passado. Então, um dia, um homem a viu de maneira diferente, Salmão. Ele não desviou o olhar como os outros. Não a julgou apenas pelo que ela havia sido. Ele enxergou o que ninguém mais via, a mulher que acreditou antes de ver, que arriscou tudo por um Deus que não conhecia. Raabe não sabia o que pensar. Estava acostumada com olhares que buscavam algo, que exigiam, mas aquele era diferente. E pela primeira vez desde que saiu de Jericó, sentiu que talvez não precisasse passar o resto da vida como uma estrangeira entre eles. O tempo passou, e Raabe já não era apenas a mulher que viera de Jericó. Os murmúrios diminuíram, os olhares carregados de dúvida se tornaram menos frequentes. Mas ainda assim ela sabia. Era uma estrangeira vivendo entre um povo que, por séculos, fora ensinado a se manter separado dos outros. E então havia Salmão. Ele não a tratava como uma sombra do passado, nem como alguém que precisava provar algo. Havia algo nos olhos dele, uma firmeza tranquila, uma aceitação que Raabe não conhecia. No início, ela não entendeu. Talvez fosse apenas bondade. Talvez fosse apenas um dos muitos sinais do Deus de Israel, aquele que a escolhera antes mesmo que ela soubesse seu nome. Mas não era só isso. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes. As palavras trocadas entre eles foram ficando mais longas. Ele a ouvia, não apenas o que dizia, mas o que ela não tinha coragem de dizer. E então, sem que ela percebesse, a distância entre eles foi diminuindo. Raabe nunca pensou que encontraria um lar ali. Nunca ousou imaginar que depois de tudo o que viveu, pudesse ser escolhida para algo além da sobrevivência. Mas Salmão a escolheu, não porque ignorava seu passado, mas porque via além dele. E pela segunda vez na vida, Raabe teve que tomar uma decisão. Dessa vez, não era fugir de uma cidade condenada ou esconder espiões. Não era arriscar a própria vida para sobreviver. Dessa vez,
era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Era acreditar que também podia ser amada. O casamento aconteceu e com ele veio um novo começo. Raabe, a estrangeira, a mulher de Jericó, tornou-se esposa de um príncipe de Israel. E o futuro que ela jamais teria ousado sonhar estava apenas começando. O tempo passou e Raabe já não era mais uma estrangeira entre eles. Seu nome já não era sussurrado com desconfiança, nem seu passado lembrado como uma marca que não podia ser apagada. Agora, ela fazia parte da história de Israel. Os dias no deserto ficaram para trás, as guerras cessaram e o povo finalmente se estabeleceu na terra que lhes havia sido prometida. Foi ali, entre tendas que viraram cidades, que Raabe construiu sua nova vida. Ao lado de Salmão, teve um filho, um menino de olhos curiosos e sorriso fácil. Chamou-o de Boaz. Raabe não sabia o que o futuro reservava para seu filho, mas algo dentro dela dizia que Deus já havia traçado o caminho dele, assim como havia traçado o dela. E estava certa. Boaz cresceu e se tornou um homem de coração bondoso, um homem que, anos depois, abriria sua casa e seu coração para outra mulher estrangeira, Rute, a Moabita. E de Boaz veio Obed, de Obed, Jessé, e de Jessé, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Raabe nunca imaginou que seu nome estaria entre os ancestrais do maior rei de Israel. Nunca poderia ter sonhado que, séculos depois, de sua linhagem nasceria o próprio Messias. Mas Deus já sabia. Desde o momento em que ela escondeu os espiões, desde o instante em que pendurou o fio vermelho em sua janela, desde quando decidiu crer antes de ver. Seu nome não foi esquecido. Entre as páginas das Escrituras, lá está ela, citada entre os heróis da fé, entre aqueles que acreditaram na promessa antes que ela se cumprisse. O nome de Raabe atravessou gerações. O tempo apagou as muralhas de Jericó. Os reis vieram e se foram, impérios surgiram e caíram, mas sua história permaneceu. Não porque foi perfeita, não porque veio de um lugar nobre, mas porque em um momento decisivo escolheu acreditar. Ela poderia ter se agarrado ao que conhecia, a segurança frágil de uma cidade condenada, mas ousou confiar em um Deus que não via. Poderia ter sido definida pelo seu passado, mas decidiu construir um novo futuro. Raabe nos ensina que não importa de onde viemos, importa para onde escolhemos ir. Olhando para sua vida, vemos que fé não é apenas um sentimento bonito, é ação. É dar um passo no escuro, confiar antes de entender, obedecer antes de ver o resultado. Ela arriscou tudo por uma promessa, por um fio vermelho tremulando no vento, e essa escolha mudou sua história para sempre. E não foi apenas a história dela. Sua fé atravessou gerações, moldou destinos, influenciou linhagens. O filho que criou ensinou o valor da bondade e do acolhimento. Seu neto se tornou parte da realeza. E séculos depois, o Salvador do mundo nasceu de sua descendência. Talvez Raabe nunca tenha imaginado o impacto de sua escolha, mas isso não importa. Ela não fez o que fez, esperando reconhecimento ou glória, apenas confiou. E essa confiança foi suficiente para transformar uma mulher marcada pelo passado em um nome eterno entre os heróis da fé. Sua história ainda ecoa para aqueles que acham que já é tarde demais, que carregam rótulos que o mundo impôs, que sentem que nunca poderão recomeçar. Raabe prova que Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele olha para o coração. E quando encontra alguém disposto a confiar, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, ele transforma destinos. Se você gostou da história de Raabe e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.